Olá, meninos e meninas, tudo bem? Então hoje vou pintar uma cópia do meu próprio rosto, portanto foi um molde feito em gesso. E para os que não me conhecem, o meu nome é Nelson Ferreira e eu sou professor de arte em várias instituições. Fui o artista convidado pela National Portrait Gallery para ensinar técnicas clássicas de desenho e pintura. Também dou aulas em vários países, não é? Principalmente em Londres e em Lisboa. E dei aulas para o Museu de Arte Antiga de Lisboa, para o Museu de Arte Contemporânea. Trabalho frequentemente no Museu Victorian Albert, aqui em Londres, National Portrait Gallery, Saatchi Gallery, Banco da América, etc. Montes de instituições e corporações. E a aula de hoje vai ser cores opostas, portanto, cores complementares. Nas semanas anteriores nós trabalhámos com uma compressão muito grande de valores tonais entre luz e sombra. Portanto, não nos era permitido luzes muito claras nem sombras muito escuras. Tinha que ser tudo muito parecido, não é? Foram os exercícios que eu vos propus. E agora hoje, finalmente, vamos começar a trabalhar com luzes e sombras mesmo, mas vamos limitar o número de cores que são possíveis de visualizar na nossa pintura. Ora, eu gostava que vocês escolhessem um par de cores opostas. Portanto, digam-me, por favor, se querem que eu pinte com amarelo e azul. Portanto, duas cores opostas no círculo, está bem? Desde que estejam opostas, resulta. Ou se querem roxo e esverdeado, ou se querem vermelho e verde. Portanto, escrevam, por favor, o que é que gostariam que eu pintasse. Qual é o vosso par preferido de cores complementares? Escolham apenas um, tá bom? Portanto, pode ser magenta. Estão a ver aqui? Duas cores opostas, por exemplo, magenta e verde, ou então amarelo e azul arroxeado, ou então este turquesa com laranja. Por favor, escrevam o vosso preferido. Na aula anterior, que foi a aula em inglês, eu pintei o início desta mão usando laranja e azul, que está aqui a escultura que eu usei. Portanto, não sei qual é a posição agora, mas ela estava estava mais ou menos assim. Portanto, usei laranja e azul e foi decidido na turma que o laranja ia ser sujo, portanto uma cor mais acinzentada, e o azul ia ser mais vibrante, mais colorido. Portanto, escolhemos em turma fazer as sombras mais coloridas e as luzes mais sujas. Nós podemos fazer agora o oposto. Portanto, eu vou pintar este retrato e tem um aspecto horrível em câmara, mas eu não consigo mudar a posição porque ele cai logo. Infelizmente, vai ter que ser aquilo que eu tenho aqui. Mas eu queria só dizer que este retrato foi... Portanto, isto é um molde em gesso. É extremamente fácil de fazer. Eu recomendo a todos que façam um dia. Façam um molde da vossa cara, porque é giríssimo, é cómico e fica quase sempre bem. Portanto, eu agora vou só rodar a perspectiva deste rosto. Pronto. Pode ficar assim, porque está estável. A luz não é ideal. Eu gostaria muito mais de ter uma luz que vinha de cima com sombras e por aí fora, mas não vai ser possível modificar a direção da luz. Então já escolheram? Eu estou a ver amarelo e azul e estou a ver laranja e azul. Mais alguma escolha? Escolham apenas um par de cores complementares, está bem? Apenas um. E depois eu farei a pintura consoante a vossa escolha. Então vá. Vamos começar com a parte da teoria. Enquanto vocês escolhem, escrevam nos comentários, por favor. Vamos começar com a parte da teoria e eu vou voltar àquele livro que já li alguns pedaços deste livro, mas vou continuar porque é um livro fantástico. E como eu sei que vocês não podem comprar todos os livros, não é? Eu às vezes leio pedaços do livro, que é para vos inspirarem. E o que eu gostaria de falar hoje é a continuação da aula anterior, porque
não se esqueçam que estas aulas, o todo é maior do que a soma das partes. Portanto, como o todo é maior do que a soma das partes, é muito importante que vocês sigam esta sequência de aulas. Não são apenas episódios isolados. Porque há toda uma história que está a ser contada, capítulo a capítulo, e que vocês vão perder se não ouvirem as aulas anteriores. Eu quero mesmo que vocês ouçam as aulas anteriores. Estão todas no YouTube, tá bom? E adicionem-se à minha lista de e-mails no meu site. Mandem-me uma mensagem em português, para eu saber que é a lista portuguesa. Adicionem-se à minha lista de e-mails, a tal lista que eu nunca mando e-mails. Há pessoas que estão-me a escrever, zangadas, a dizer: Nelson, tu ainda não mandaste nenhum e-mail. Portanto, isto deve ser a única lista de e-mails no mundo em que as pessoas se zangam porque eu não enviei e-mails. É bom, mais vale isso do que o oposto, não é? Do que mandar e-mails a mais. Portanto, entrem na minha lista de e-mails, que é para não receberem os meus e-mails. Em breve eu vou enviar e-mail. Então eu estava aqui a ler, que é este mito entre a diferença entre magia e realidade, a diferença entre arte e a realidade fora da arte. É claro que a arte é tão real quanto a realidade, porque a arte pertence à realidade, não é? A arte existe no mundo real, portanto, a arte é real. É tão real quanto a realidade, porque está neste mundo da realidade também. Mas vocês entendem o que eu quero dizer? Quando eu falo entre arte e realidade, eu refiro-me à realidade que está dentro de uma obra de arte, comparando com a realidade que está fora de uma obra de arte. Então vamos começar com... Eu vou traduzir diretamente do inglês, portanto perdoem-me se houver hesitações. Vamos agora à China Antiga, e estamos a falar da mitologia chinesa e como é que eles viam a arte. Nós continuamos a ouvir, vezes e vezes sem conta, portanto eles estão a referir-se a lendas chinesas, que animais ou pessoas deixaram os seus lugares nas pinturas e viajaram pelo mundo, e que todo o dano que eles experienciaram durante as suas viagens era subsequentemente visível nas suas pinturas. Portanto, estamos a falar de animais ou de pessoas pintados que, como tinham vida própria, escapavam-se das pinturas, iam viajar pelo mundo e por exemplo, magoavam-se ou aleijavam-se ou até morriam. E depois isso aparecia na pintura. Portanto, estas lendas chinesas, que são muito antigas, fazem lembrar o retrato de Dorian Gray do Oscar Wilde. Eu vou continuar a leitura. No lugar de falarmos de muitos exemplos, selecionámos apenas um que era muito popular na altura e que nos mostra como é que era a atitude dos artistas chineses, não é? Dos artistas chineses em relação aos seus trabalhos. Esta lenda fala-nos de um pintor que nunca punha olhos, nunca pintava os olhos nos seus retratos para evitar que os retratos ganhassem vida. Isto é incrível. E depois vou continuar a ler. A ideia de que o artista podia ter controle sobre a sua criação ao negar-lhe vitalidade, portanto, ao não pintar os olhos, nós estamos a negar a vitalidade de um retrato. A ideia de que um artista pode manter controle sobre a sua criação negando-lhe vitalidade está baseado em crenças mágicas. A imagem do artista que dá vida, que faz com que o seu trabalho pareça vivo através do seu esforço, faz-nos também lembrar as crenças nos poderes criativos da divindade que dá vida à argila. Portanto, isto faz lembrar também no Antigo Testamento, não é? No início da Bíblia, quando Deus dá vida a Adão e Adão foi feito de terra vermelha, de argila. Portanto, a ideia de Deus como escultor, não é? O escultor que dá vida à sua escultura. Estão a perceber? Isto encontra eco em muitas mitologias diferentes de várias partes do mundo. Portanto, hoje falamos da China. E há uma história que eu vos quero ler. Aliás, não é preciso ler. Eu lembro-me da história de memória. E é muito simples. É uma história linda também, da China Antiga, em que havia um pintor que pintava de dragões
E para seu espanto e para seu horror, sempre que ele pintava os olhos dos dragões, os dragões ganhavam vida e voavam para fora da pintura. E, portanto, é incrível que estas lendas que surgem em várias partes do mundo, não é? Não é só na China. Hoje estamos a falar da China, mas na semana passada falámos da Grécia Antiga. São lendas parecidas, de como o artista dá vida à sua obra de arte. E, portanto, o mais importante agora percebermos que é foquem-se na aula, não se distraiam com outras coisas. Feliciano, eu já vou responder, mas agora não estamos a falar disso, está bem? Estamos a falar da China Antiga, que é... E eu agora perdi-me. Portanto, o que eu queria dizer é que... então havia um artista que não pintava os olhos dos dragões porque os dragões voavam para longe. Faz lembrar os retratos que são descritos nesta lenda. E então eu queria só ler-vos uma outra parte do livro e que tem a ver com magia e realidade na obra de arte. Quanto mais se acredita em magia, menos realista uma obra de arte tem de ser. Portanto, civilizações e culturas que se focaram em realismo eram civilizações e culturas que não acreditavam em magia. Civilizações e culturas que acreditam em magia focam-se em simbolismo, não em realismo. Está bem? Podemos chegar a uma conclusão que pode ser expressa através desta fórmula. Quanto maior a crença na função mágica de uma imagem, na identidade da imagem em relação ao modelo, menos importante é a natureza desta imagem. Já vou explicar. Um exemplo, se não for... Vou agora dar um exemplo que vem escrito no livro, que vocês vão perceber. Há uma certa fase do desenvolvimento das crianças em que as crianças têm pouco interesse nas propriedades intrínsecas de um objeto. Os efeitos da imaginação são tão grandes para essa criança, não é? Que um simples pau transforma-se num cavalo de brincar. Uma caixa transforma-se num navio. Ou uma vassoura transforma-se numa pistola, numa espingarda. Nesta base empírica, nesta descoberta empírica, nós podemos perceber melhor um fenómeno muito mais difícil de interpretar, que é o fenómeno da arte primitiva e da arte folclórica, da arte popular. Sempre que se acredita num grande poder mágico e sempre que se acredita que esse poder mágico é atribuído a objetos, então a semelhança com a natureza raramente é importante. Eu vou-vos dar um outro exemplo, que é uma escultura de voodoo não precisa de se parecer com a pessoa que está a representar. É apenas um símbolo de uma pessoa. É um boneco muito simplificado. E o mesmo acontece em todas as culturas ditas primitivas, que eu pessoalmente detesto esse termo. Eu prefiro o termo primordiais. Portanto, as culturas primordiais, que são dos primórdios, o realismo não era importante. Porquê? Porque eles acreditavam na magia. Estão a entender? E eu quero agora deixar-vos com este pensamento, que é: no Ocidente está a haver uma mudança de paradigma e o realismo está cada vez mais a ser apreciado, está cada vez mais a ser relevante, porque nós acreditamos cada vez menos em magia. Faz sentido, não é? Estamos cada vez mais focados na realidade concreta. Há movimentos de contra-reação, como tudo na vida, portanto há movimentos de ação e depois de contra-reação. Mas é muito interessante pensarmos nisto, está bem? E então eu quero deixar-vos com outro pensamento, só pôr aqui o livro à parte, que é: nós definitivamente vivemos numa cultura de pós-verdade. Definitivamente. Não é que as culturas anteriores fossem verdadeiras. Nem pensar. Esqueçam. Eu não acho que as pessoas da Idade Média, que as pessoas medievais, tivessem mais interesse na verdade do que nós. Claro que não. A pessoa medieval estava interessada no mito, estava interessada no mundo do sonho, no mundo
até da superstição, não é? Portanto, nós sempre vivemos numa cultura de pós-verdade. O que torna esta cultura ainda mais estranha, e daí o termo pós-verdade, é que as nossas elites já não têm de fingir que têm mais conhecimento do que o povo. De antes, as elites fingiam que tinham acesso a algo que era mais transcendente. Por exemplo, tinham acesso direto a Deus, o que justificava, como eram teocracias, não é? Justificavam que o governante, eu digo o de propósito, porque é quase sempre homens, são culturas machistas, não é? Geralmente. Estas teocracias eram justificáveis porque havia um acesso a algo superior. E hoje em dia eles nem sequer têm que fingir. Hoje em dia eles podem ser mais incultos, mais idiotas, mais egoístas, mais fascistas, mais narcisistas, mais ditatoriais do que nós e subir ao poder. Aliás, vou mais longe. Se não forem narcisistas, fascistas, idiotas, não sobem ao poder sequer. Portanto, isto é um fenómeno muito estranho que está a acontecer com as democracias contemporâneas, em que nós estamos a eleger autênticos monstros. Isto não é novo. Hitler ganhou... Quantas eleições é que ele ganhou? Acho que foram 4 ou 5. Não esquecer isto, hein? Hitler não subiu ao poder por golpe de Estado, não. Hitler ganhou, acho que foram 4 ou 5 eleições. Portanto, o povo elege o monstro, não é? E então eu queria concluir, porque estamos a falar de magia e realismo, e eu trouxe-vos uma t-shirt. Eu trouxe-vos uma t-shirt que é o pequenino do Trump a ser acarinhado pelo Putin. Eu adoro esta t-shirt porque acho que representa muito bem aquilo que está a acontecer hoje em dia com as democracias, ou com a falta de democracia que se está a gerar. Nós chegamos a um ponto em que qualquer idiota sobe ao poder, e agora vamos falar de Trump, talvez. Qualquer idiota sobe ao poder só porque supostamente diz o que lhe vai na cabeça. Eu vou ter de explicar isto melhor e depois começamos a pintar, mas nós temos que perceber muita coisa antes de nos tornarmos artistas. Nós estamos tão habituados a mentiras. Nós somos tão mentirosos até connosco próprios que, de repente, damos extremo valor a quem falar a verdade, mesmo que seja mentira, mas a quem falar tudo o que lhe vai na cabeça. Isso nunca deveria ser critério para eleger um político. Nunca. O facto de uma pessoa dizer tudo o que lhe vai na cabeça não quer dizer que seja uma pessoa verdadeira. É apenas uma pessoa que não tem filtros. É apenas uma pessoa que é tão autocentrada que nem se importa com as consequências do que diz. Isto nunca, nunca, nunca deveria ser critério para eleger os nossos dirigentes. E, portanto, eu só quero deixar esta conclusão, que é... Isto é um bocado triste, não é? Isto assusta, claro. Mas eu quero só deixar esta conclusão que... Eu aprendi isto quando andei nas Belas Artes, quando nós estudámos arte política. E a minha professora de História da Arte, da Faculdade de Belas Artes de Lisboa, uma mulher fantástica, quem me dera um dia ser como ela. Ela ensinou-nos que... E agora aprendam isto, prestem atenção, está bem? Ela ensinou-nos que todas as culturas que vivem de guerra, que vivem de venda de armas, que vivem de invasões, que vivem de morte, que vivem de controle do mundo em termos globais, em termos políticos, em termos militares, todas as culturas que funcionam assim, a começar no Império Romano e antes, não é? Isto já é antigo. Estas culturas têm que transformar a violência do mundo real em entretenimento. Portanto, eu vou repetir outra vez. Culturas violentas têm que desensibilizar os seus cidadãos, que é para a violência não ser chocante. Tem que se transformar em divertimento, em entretenimento. E como é que eles fazem isso? Olhem os filmes que nós temos visto ultimamente. É só violência. É inacreditável
como assassínio, em que se vê literalmente uma pistola a disparar na cabeça de uma pessoa, ou vê-se uma bomba a explodir e a desfazer pessoas na rua, em que ficam sangue, pedaços de braços, não sei o quê, é considerado entretenimento, é considerado diversão. É o tipo de filmes que nós vamos ver depois do trabalho, com a família, para nos divertirmos. Isto é absolutamente monstruoso. Isto faz lembrar os jogos de circo que os romanos antigos faziam para divertir o povo. Estão a perceber onde eu quero chegar? Isto é grave. E, portanto, não poluam a vossa mente. É aí que eu quero chegar. Não se tornem iguais às pessoas comuns. Vocês não querem ser como uma pessoa comum. As pessoas comuns gostam muito de ver a Ilha do Amor, Love Island, não sei se existe em português, ou gostam de ver aquela porcaria do Big Brother, ou gostam de ver programas que não elevam em nada o vosso coeficiente de inteligência. Vocês não querem ser como uma pessoa comum. Vocês querem ser excepcionais. E, portanto, o que eu vos quero agora deixar é... Não me compete a mim dizer como é que vocês podem ser excepcionais, porque eu acho que eu próprio não sou. Eu ainda estou a descobrir o caminho. Mas compete-me a mim relembrar-vos que é a vossa obrigação, enquanto adultos que vivem numa democracia plena, serem pessoas informadas, que não andam a espalhar teorias da conspiração só porque viram num vídeo YouTube uma porcaria qualquer, que não andam a votar em políticos absolutamente horríveis de um ponto de vista humano só porque eles dizem a verdade, que é o que lhes vai na cabeça. Enquanto adultos, vocês têm a obrigação moral, eu escolho esta palavra de propósito porque também está fora de moda. Vocês têm a obrigação moral de desenvolver a vossa inteligência o mais que é possível. E nós temos a obrigação moral de nos relembrar uns aos outros que temos esse dever. Agora, ninguém pode apontar caminhos. Eu não me posso atrever a dizer-vos o que é bom para vocês, nem se calhar vocês para mim, porque estamos em circunstâncias distintas. Eu também não vos posso dizer em quem tem que votar ou não, como é óbvio. Porque, mais uma vez, estamos em circunstâncias distintas. Mas temos todos a obrigação de desenvolver o nosso QI. De ser mais inteligentes. Não andar a ver Big Brothers. Não andar a poluir a mente. Leiam os clássicos. Leiam os gregos antigos. Vejam filmes absolutamente incríveis que foram feitos nos anos 30, 40, 50, 60. Não vejam esta porcaria que está agora disponível de graça. Porquê é que é gratuito? Pensem. Porque alguém está a beneficiar. Está bem? Então agora, Feliciana, minha querida, eu não respondi há pouco, eu fui muito rude, peço desculpa. O molde é muito fácil de fazer. Há um produto chamado alginato, que é uma espécie de... Eu penso que é uma espécie de alga. É um pó que se mistura com água e faz uma pasta e depois cobre-se o rosto com essa pasta, que faz lembrar silicone, não é? Deixa-se secar e tira-se essa pasta que fica rija, não é? Tira-se do rosto e tem-se um molde. E depois é só encher um molde de gesso, que foi o que eu fiz aqui. E quando o gesso fica duro, quando fica rijo, então desenforma-se. Portanto, é muito fácil de fazer moldes do rosto. Eu fiz este molde e está manchado, portanto todas estas cores aqui não interessam, eu não vou representar. Isto é... O próprio gesso manchou, porque eu fiz mal a mistura. Olá, Carlos, há tanto tempo não nos vemos, pá. Um abraço também. Então vamos começar a pintar. O par de cores complementares que foi escolhido foi laranja e azul. E então vamos usar laranja e azul. Eu vou só puxar objetos que não interessem para fora do caminho. Portanto, esta mão já pode sair daqui. Foi a mão que eu usei para começar o esboço daquela pintura na aula anterior. Mas não se esqueçam, está bem? Não se esqueçam. Porque isto é assustador. Porque nós corremos o risco das democracias contemporâneas desaparecerem mesmo. Porque nós estamos a votar em pessoas que são antidemocráticas. Isto é absolutamente inexplicável. Como é que as democracias permitem sequer
pensamentos antidemocráticos subam ao poder. Estão a perceber onde eu quero chegar, não é? Pronto. Então, cores complementares. E agora, pergunta. Querem que as luzes sejam vibrantes e as sombras sujas? Ou querem que as sombras sejam muito coloridas e as luzes sujas? Escolham, por favor. Escrevam, está bem? Enquanto eu preparo aqui as cores, escrevam, por favor, e eu depois... Ora bem, há certas coisas que eu gostava de vos ensinar. Luzes sujas e sombras vibrantes. Se mais alguém quiser votar, é agora a vossa oportunidade. A Maria vota ao contrário, portanto estamos a... Sombras sujas e luzes vibrantes. Hector, as cores vibrantes não. Tem que ser ou a luz ou a sombra. Pode ser ambas também. Mas vamos... Luzes vibrantes, luzes coloridas... Parece que a luz colorida está a ganhar. Então pronto, vamos usar luzes vibrantes e sombras sujas. Muito bem, pronto, está decidido. A maioria votou por luzes vibrantes e sombras sujas. E agora, eu gostava de vos ensinar duas coisas, que é a Feliciana. Eu dou aulas de História da Arte, sim. Dou para empresas, principalmente empresas de advocacia e bancos. Em breve eu vou ensinar História da Arte também ao grande público. Portanto, quando eu abrir um curso, eu depois direi: adicionem-se à minha lista de e-mails, à tal lista que eu nunca mando e-mails, que depois serão informados assim que for o momento. Então vá. Aula número 1. Há uma diferença entre cores opostas, cores complementares, em termos de pigmento, e cores opostas, cores complementares, em termos de percepção visual. Eu vou explicar melhor. Para este laranja aqui, a cor oposta em termos de pigmento vai ser um tom mais violeta do que estes azuis e verdes que temos aqui. Portanto, se misturarmos duas cores opostas, nós temos de obter cinzento neutro. Está bem? Cinza neutra. Não pode ser avermelhado, nem esverdeado, nem nada disso. Está bom? Portanto, isso são duas cores opostas em termos de pigmento. Agora, visualmente falando, a história é outra. As cores opostas em termos visuais são cores que criam um máximo de contraste óptico. Para este laranja aqui, a cor oposta em termos visuais vai ser a mistura destes dois. Vai ser um azul esverdeado. Portanto, um azul que seja mais esverdeado vai criar mais contraste óptico, mais contraste visual com este laranja. Mas se nós misturarmos as duas cores, não vamos obter um cinzento neutro. Estão a perceber a ideia? Portanto, há uma diferença entre cores opostas, em termos de pigmento, que dão um cinzento neutro, e cores opostas em termos ópticos, que dão um máximo contraste. Eu hoje vou usar cores opostas em termos ópticos, que dão um máximo de contraste. Está bem? Então vamos começar com o esboço da... Eu ainda não iniciei as aulas de desenho porque estou ainda a filmá-las. Já agora, vão ser espetaculares. Absolutamente espetaculares. Vai ser o melhor curso Barg que alguma vez foi feito. Eu agora estou a ser humilde. Vai ser o melhor curso Barg que alguma vez foi feito a nível mundial até hoje. Portanto, literalmente, vai ser... Eu estive a ver tudo o que a competição fez até hoje e aquilo que eu vos tenho para oferecer vai bater pontos em relação ao que está no mercado hoje em dia. Mas, como é óbvio, isso demora algum tempo a produzir. Ora, eu vou
vou pintar este retrato. É claro que hoje não vai dar tempo de terminar o retrato, vai ser apenas o início. Mas eu vou só muito rapidamente esboçar. E não se esqueçam que vocês estão a ver de um ponto de vista diferente do meu. Portanto, eu estou a ver muito mais à direita do que a câmara. O vosso ponto de vista é diferente do meu. E, essencialmente, o que eu agora quero criar é apenas um esboço rápido. É apenas um... e já agora, use curvas ou apenas zigue-zagues? Digam-me, por favor. Escrevam. Escrevam, que é para ver se... Vocês já estão a ver, não é? Porque eu já estou a mostrar o que é que se está a fazer. Mas é para se usar curvas ou zigue-zagues? Digam-me lá. Eu também acredito que quando se faz uma coisa é para se fazer bem feita. Ou seja, eu não estou interessado em... vocês estão todos errados. É só zigue-zagues. Epá! Não, vocês estão a brincar comigo, não estão? Pronto. E porquê? Porquê é que é só zigue-zagues? Digam lá. Porquê é que não se usam curvas nesta fase da pintura? Digam lá, porque eu agora estou chocado com a vossa resposta. Digam lá porque é que não se usam curvas nesta fase da pintura. E digam-me outra coisa, que é... Perco tempo com pormenores ou criamos apenas uma forma aproximada? Digam lá. Trabalha-se agora em pormenores ou trabalha-se mais numa forma aproximada? Muito bem, Tina, porque na natureza não há curvas. Quer dizer, haverá, mas o cérebro humano não consegue entendê-las. Nós não temos capacidade de analisar o ângulo das curvas da mesma forma que temos capacidade de analisar o ângulo das... Está bem? Dos zigue-zagues. Portanto, de onde eu estou, que é diferente de onde vocês estão a ver, este ângulo tinha que ser ligeiramente corrigido. E eu agora vou perguntar-vos uma coisa, que é a altura total do rosto, portanto, desde a linha do cabelo até ao queixo, desde a linha do cabelo, que é mais ou menos aqui, até ao queixo, onde é que vão ser as sobrancelhas e onde é que vai ser a base do nariz? Escrevam, por favor. Escrevam, por favor. Porque eu quero mesmo que vocês percebam o certo tipo de proporções que é importante nós sabermos de cor. Portanto, novamente, da linha do cabelo até à base do queixo, onde é que vão ser as sobrancelhas e onde é que vai ser a base do nariz? Muito bem, são terças partes. Os olhos ficam no meio. E agora tenho uma pergunta para vos fazer. Isso é num rosto olhar de frente, correto? Se o rosto estiver assim, como é que vão ser as proporções? Digam-me lá. Onde é que ficam os olhos? Continuam no meio? Ou continuam ou sobem mais para cima ou descem mais para baixo? Digam-me lá. Portanto, onde é que vão ficar os olhos se o rosto estiver desviado? Estão a perceber a ideia? Exatamente. Sobem. Portanto, não pode ser mais no meio. Tem que ser acima do meio. Este nariz vai ter que subir ligeiramente também. Depois eu mudo isso. E agora eu quero só mostrar-vos que... Pois, estão a entender, não é? Porque há uma distorção. Portanto, eu tenho que fazer este terço, que é o maior de todos, do queixo até à base do nariz. Depois o outro terço, que é da base do nariz até às sobrancelhas. Vai ter que subir ligeiramente também. Vai ser o segundo maior.
E finalmente o menor vai ser a altura da testa até à linha do cabelo. Vamos supor que a linha do cabelo até ali. Tá bom? Portanto, estão a entender onde eu quero chegar. Perceberam a ideia, não é? E agora, eu só quero marcar aqui aproximadamente a linha do meio do rosto. Aproximadamente. Porque isto depois vai permitir-me ver melhor se há distorções ou não em termos visuais. Pronto, para agora penso que chega. Vou só marcar aqui um ângulo também a descer. Vou ter de puxar o nariz mais para um lado, porque é óbvio que ele está absolutamente... de onde eu estou, lembrem-se, vocês estão a ver daqui a meio, eu não. Eu estou a ver do lado direito. Portanto, eu vou ter de puxar o nariz mais para aqui. Está bem? E vou ter de subir as sobrancelhas ligeiramente. E vão ter de descer ali também, ligeiramente. Eu depois vou tratar de tudo isso mais tarde. Esta sobrancelha de onde eu estou a ver é inclinada, portanto tem que descer tipo ziga. Tá bom? E agora, só mais uma coisa, que é... Eu vou só puxar ainda mais estas formas para a esquerda. Portanto, vou puxar ainda mais aqui o nariz para este lado. Porque de onde eu estou a ver, não há tanta coisa no meio da boca. Portanto, não estão propriamente centradas as formas. Estão puxadas para aquele lado. E agora a boca, se eu olhar para esta proporção... Eu diria que o lábio inferior está quase a meio entre o nariz e o queixo, mas só ligeiramente acima. Portanto, isto vai ser quase o lábio inferior. O lábio por si mesmo, por enquanto eu vou fazer só uma linha. E agora vou imaginar uma vertical que do canto da boca vai dar ao canto do olho. Mais ou menos. Portanto, isto depois vai ser cortado. Vamos cortar por ali. Tá bom? Eu só vos quero... dizer em voz alta o que me está a passar na cabeça, que é para haver uma certa lógica naquilo que estamos então a pintar. Agora, como eu vos disse, vamos trabalhar... As sombras vão ser sujas e as luzes vão ser vibrantes e claras. Vamos primeiro construir uma cor para a sombra que vai ser contaminada. Portanto, vamos sujar as nossas sombras com laranja, que é para dar um azul esverdeado muito sujo, não é? Uma cor muito... E agora vamos começar então a pintar. Vamos começar então a pintar só em zigue-zagues. E lembrem-se, porquê é que estamos a pintar em zigue-zagues? Porque eu disse. Não é? Só em zigue-zagues. E recordem-se que eu não estou nada preocupado nesta fase com formas exatas. Eu estou simplesmente a marcar estruturalmente aquilo que vai ser o retrato. Portanto, vou considerar que por enquanto tudo isto vai ser sombra, só porque sim, só porque eu disse. Só porque sim, está bem? Vamos transformar isto tudo em sombra e mais tarde vamos decidir onde é que vão ser depois as luzes e as sombras, porque inicialmente não interessa mesmo nada termos formas que não façam sentido em termos de estrutura. Portanto, subir aqui um pouco mais a boca e descer mais ali. E agora o que é que fazemos? Se nós vamos trabalhar com uma cor clara... Vou só mudar de pincel. Se nós vamos trabalhar com uma cor clara e limpa, é importante que mantenhamos este laranja muito vibrante e pouco contaminado. Portanto, eu vou usar apenas um pouco de branco para aclarar a cor. E vai ser... Vou juntar muito mais branco porque estou com falta de tinta. E agora o que nós vamos fazer é uma cor
simples, lisa, e pergunta: vamos pintar tudo com cores diferentes ou vamos pintar apenas com uma cor lisa? Digam, por favor. Escrevam. Está bem? Escrevam, que é para ver se faz sentido ou não aquilo que estamos a fazer hoje. Escrevam. Exatamente. Vamos trabalhar muito com uma cor lisa e uma cor lisa que não faça diferença nenhuma em termos de... Não estamos a criar variedade ainda em termos de luz e de sombra. Estão a perceber a ideia, não é? Eu devia ter um pincel maior, mas agora estou com preguiça, não me vou levantar. Portanto, vamos trabalhar com uma cor lisa. E reparem que há toda uma estrutura que nós podemos ir refinando. Portanto, agora estou a começar a abrir mais aqui a forma do queixo e da bochecha, porque estava muito comprimida inicialmente, não é? Aqueles zigue-zagues têm sempre que ser simples. Portanto, essa compressão é importante no início da pintura, mas depois, com o tempo, como é óbvio, temos de ir corrigindo as formas. Portanto, agora vamos cortar aqui a forma também. Eu já vou mudar de pincel quando acabar aqui a tinta, quando acabar a cor. E vou começar depois a modelar melhor todas estas formas. Portanto, reparem que essencialmente o que é importante fazer nesta fase é muito, muito simples. É apenas duas cores, uma para as luzes e outra para as sombras. Está bem? Não há... E não se esqueçam que eu estou a ver mais deste ângulo. Estão a perceber? Portanto, eu estou a ver do lado direito, não estou a ver do lado esquerdo. Vou só rapidamente cobrir aqui uma estrutura simples. Vamos até fundir a luz e a sombra aqui na zona da testa. Portanto, eu vou fingir que tudo isto está na luz. E está. Porque estas manchas são sujidade, como eu vos disse anteriormente. Quando eu fiz o molde... a mistura de gesso com alguma cola manchou. Pronto. Vamos fazer uma coisa. Eu estou farto deste pincel. Vou mudar para um pincel maior e mais... Porque assim consigo logo pintar mais depressa e não se perde tanto tempo. Ora, cá está. Pronto, muito melhor. Entretanto, se tiverem perguntas, podem ir fazendo, porque eu não tive tempo de ler os comentários que vocês fizeram na semana passada. E não tive tempo por várias razões, mas a razão número 1 é porque estou a preparar o tal curso BARG, que eu já vos falei, não é? E, portanto, não tive como pegar no Facebook e estar a ler os vossos pedidos. Mas eu irei ler tudo. Portanto, tudo o que for escrito aqui será registado por mim. Não se preocupem, eu irei dar-vos atenção devida quando chegar o momento certo. Ora bem, então agora vamos começar aqui a puxar a luz. E para agora vamos fazer então uma coisa, que é... Qual é a diferença entre sombrear conceptualmente ou sombrear opticamente? Escrevam, por favor, o que é um sombreado óptico, visual, não é? Ou um sombreado conceptual. Qual é a diferença? E eu já vos vou explicar a seguir porque é que eu estou a optar por um sombreado conceptual nesta fase da pintura. Mas escrevam, por favor, qual é a diferença entre um sombreado visual e um sombreado conceptual. Está bem? Escrevam. Que é para ver se esta aula começa a fazer sentido. Porque ainda agora estamos a começar a pintura
E lembrem-se que se uma pintura não começar feia, nunca vai ser boa. Está bem? Portanto, o que é um sombreado conceptual e o que é um sombreado óptico visual? Escrevam, por favor. Senão eu não sei. Nem sequer sei se me estão a seguir. Se calhar adormeceram todos e estão no sofá a dormir e eu nem sequer sei. Se calhar só estão a ouvir estas aulas porque são uns queridos e querem apoiar-me, mas na realidade não estão a ouvir. Estão a jogar jogos, estão a ler livros. Portanto, por favor, deem-me uma resposta, está bem? Não se limitem a fingir que vêm à aula. Portanto, de acordo com uma ideia, o conceptual exatamente significa isso, que é de acordo com uma ideia, enquanto que o visual é de acordo com a visão, correto? Muito bem, então já sabem a diferença entre sombrear conceptualmente e sombrear visualmente. Sombrear conceptualmente, eu já vos vou explicar o que é. Sombrear visualmente, vocês já sabem o que é. Eu agora começo a olhar para os tons que estão ali e começo a copiar exatamente o que eu vejo em termos de luz e de sombra, em termos de se um tom é mais claro ou mais escuro, e vou corrigindo, etc. Esse é o sombreado visual. O conceptual é diferente. O conceptual é, eu não vou gastar agora a minha energia a tentar observar a realidade demasiado, porque senão eu canso-me, os olhos cansam-se. Eu vou usar conceitos. E, portanto, eu sei que a luz, quando eu projeto uma sombra, reparem na sombra que vem do pincel, a sombra que está ali na testa, dá para ver que a luz predominante vem de cima. Estão a perceber a ideia? Se a luz vem de cima, todos os planos que estão virados para cima têm que ser os mais claros. E, portanto, a luz vem de cima e mais ou menos da direção da câmara. Mais ou menos, porque eu pus os meus projetores por detrás do celular. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma cor muito mais clara ainda, em que vou começar, e não interessa o que eu vejo. Eu, por exemplo, vejo aqui esta sujidade toda, não é? Eu vou ignorar para agora. Eu vou só representar a direção da luz. Portanto, eu agora estou a pensar em termos de 3D como um escultor. Se este é um plano superior e virado para as lâmpadas, vai pertencer à luz. Eu vou só misturar aqui um tom um pouco mais laranja, que é para não fugirmos muito do laranja. Está bem? Pronto, acho que este tom agora dá. E então, o que eu vou fazer é todos os planos que estão virados para a luz vão pertencer à luz, independentemente de eu estar a ver claro ou escuro. Isso agora não interessa absolutamente nada. Nada. Portanto, no sombreado conceptual, eu estou a dar a atenção principal ao volume das formas, como se eu fosse um escultor. E o escultor está a representar volume. Portanto, eu agora não sou pintor, está bem? Temporariamente, eu vou ser escultor. Que é todos os planos que são superiores, virados para cima e para a câmara, vão ser os mais claros. E depois, incluindo aquela mancha escura, eu vou ignorar, porque está virada para a luz. Portanto, isto é um tipo de sombreado. Desculpem, eu estou aqui a receber chamadas que não devia estar. E, portanto, todos os planos que estão virados para a luz, eu vou representar como fazendo parte da luz. E depois, todos os planos que não estão virados para a luz, eu vou começar a sombreá-los. Estão a perceber a ideia? Portanto, eu agora estou a marcar planos no espaço, que é tudo o que está virado para nós, tudo o que está virado para a luz, tem que ser luz. E agora o mesmo aqui no queixo. Porquê? Porque este plano está virado para onde? Escrevam, por favor. O plano está virado para... Para o quê? Para a luz. E como tal, assim como o lábio inferior
que está a apanhar luz e depois, à medida que curva para a direita, já não está tão virado para a luz. E agora, eu tenho uma pergunta a fazer-vos. Porquê é que eu estou... Digam-me de vossa justiça, porquê é que eu estou a representar luzes e sombras que não existem ali e estou a focar-me mais no sombreado conceptual? Digam-me lá. Qual é que é a vantagem deste sombreado conceptual em relação a um sombreado mais visual, mais óptico? Portanto, digam-me lá. Escrevam lá. Que eu já vou ver. Pronto. Portanto, lembrem-se que o rosto está em ângulo, não é? Vocês estão a ver de um ângulo totalmente diferente do meu. Esta zona está virada para a luz porque está nesse mesmo ângulo que eu vos disse. E exatamente. Portanto, Manuela, muito bem. O que nós agora estamos a fazer... Manuela, bem-vinda. Ainda bem que conseguiu ver a aula. Eu só lhe consegui responder hoje. Que eu não tenho tido tempo para ver e-mails nenhuns. Mas este volume agora, que está a ser representado, permite-me poupar os olhos, porque o que eu estou agora a criar é apenas... O que eu quero dizer é que os nossos olhos cansam-se muito depressa. Portanto, quando vocês estão a sombrear, vocês não querem começar logo não querem começar logo a tentar ver as cores exatas, porque senão estão a queimar-se, estão a gastar os olhos. Está bem? Então o que eu estou a fazer é... Estou a usar uma forma muito rápida e muito simples de criar um sombreado que funciona mais ou menos bem e que depois, mais tarde, sim, vou então sombrear opticamente em cima desta estrutura e aí sim eu vou tentar fazer os tons exatos. Estão a perceber onde eu quero chegar? Não gastem a vossa energia, não gastem... Porque vocês têm uma energia limitada quando estão a pintar, muito limitada. Não gastem isso, não cansem os vossos olhos desde o início ao fim de uma pintura. Não. Façam uma coisa diferente, que é sombreiem opticamente primeiro, conceptualmente. Portanto, vocês agora, usando apenas o cérebro e a inteligência, vocês sabem mais ou menos quais são os planos que estão virados para a luz. É claro que, pronto, isto tem sempre as suas limitações, não é? Nós acabamos sempre por ter depois de corrigir isso tudo. Mas, pelo menos nesta fase da pintura, vocês não estão a cansar-se. E depois, mais tarde, é que vão sim fazer o sombreado que já não seja conceptual, mas sim óptico. Pronto. Chega para agora de sombreados conceptuais nas luzes, para agora. Está bem? Agora vou mudar para as sombras. E nós tínhamos prometido que as íamos sujar, não é? Portanto, as sombras vão ser mais sujas do que a luz. E vamos fazer agora um tom intermédio que não seja tão escuro como as sombras, nem tão claro como os meios tons. Portanto, agora podemos começar... E lembrem-se, é essencialmente zigue-zagues. Portanto, eu não quero ver ninguém nesta fase da pintura a usar curvas. É que não quero mesmo. É a vossa sorte, eu não consigo ver o que é que vocês estão a fazer. Portanto, eu não quero ver ninguém. Eu não posso ver. Vocês pintam como quiserem. Mas olhem que a minha intuição é bastante boa. E se eu começar a olhar para as vossas pinturas, eu rapidamente descubro se vocês usaram curvas cedo demais ou não. Isso para mim é muito simples de ver. Muito fácil. Porque sou pintor, não é? E como sou pintor, é extremamente fácil ver quando os alunos fazem esse tipo de coisas. Muito, muito fácil. E eu quero ver as vossas pinturas, está bem? Não as escondam, por favor. Agora a sério, por favor. Pintem, usem estes exercícios. O exercício de hoje é usar duas cores opostas à vossa escolha. Qualquer uma destas cores dá. Portanto, duas cores opostas, está bem?
Façam uma fotografia de ecrã, que é para terem a roda das cores do livro Moncel, que é o mais correto, e escolham duas cores opostas e depois comecem a trabalhar com essas duas cores apenas. Se necessitarem branco e preto, está bem? Mas trabalhem hoje só com duas cores complementares, que é o que nós estamos a fazer. E, portanto, agora que misturamos um tom mais intermédio, que são tons ligeiramente mais escuros do que aqueles que tínhamos antes, e estamos sempre a corrigir o contorno, como é óbvio. Portanto, nós estamos constantemente é a palavra certa, estamos constantemente a refazer as formas. É uma pena eu não ter a câmara mesmo atrás de mim, porque senão vocês podiam ver exatamente o que é que eu estou a ver, não é? Porque eu estou a ver de outro ponto de vista. Não há como vos mostrar, acho eu, infelizmente, não há como vos mostrar do ângulo que eu estou a ver. E agora, vamos então começar com a pintura a sério. Porque lembrem-se que se uma pintura não começar feia, nunca vai ser o quê? Escrevam. Se uma pintura não começar feia, nunca vai ser... Escrevam lá. Nunca vai ser o quê? Portanto, se uma pintura não começar feia, nunca vai ser... Eu já vou ver o que é que vocês escreveram, para ver se estão a prestar atenção ou não às aulas anteriores. Se uma pintura não começar feia, nunca vai ser bonita. Muito bem. Melhor ainda do que bonita, nunca vai ser espetacular. Ou perfeita. Exato. Agora que sim, temos tons mais intermédios e que vão poder começar a ser usados. Agora sim, gradualmente, eu estou a mudar a pintura para um sombreado mais óptico. Estão a perceber a ideia, não é? Portanto, gradualmente, sim, vou começar a introduzir tons que são baseados no que vejo e não naquilo que eu sei. Portanto, há uma coisa que eu vos quero dizer já, que é, vocês vão pintar muito, 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 muito mal se só pintarem aquilo que veem. Isso é para amadores. Muito mal mesmo. As pessoas que pintam aquilo que veem apenas revelam as deficiências da sua visão. Portanto, não pintem aquilo que veem apenas, pintem também aquilo que sabem. Fernanda, uma pintura feia é como uma música desafinada ou desritmada. Portanto, uma pintura feia é uma pintura que não corresponde àquilo que o artista quis exprimir. Portanto, o resultado final não corresponde à intenção criativa. É como um cantor que está a tentar cantar uma música que está fora da tessitura desse cantor. É um desastre. Pode até ser um bom cantor, mas se for o repertório errado, vai tudo correr mal. Portanto, é o mesmo com a pintura, que é... Nós agora estamos a entrar em tons mais sujos, não é? Em tons mais... menos vibrantes, porque estamos progressivamente a começar a representar... Progressivamente, estamos a começar a representar os volumes. E reparem que como as formas estão a ser puxadas para a esquerda, estão-se a ir embora, não é? Eu tenho que escurecer esses contornos, que é para tornar a forma mais tridimensional. Portanto, eu estou a arredondar o volume. Daqui a bocado eu já vou usar cores mais vibrantes e mais vivas, mas de momento, estas cores tipo sombra estão a funcionar muito bem. Portanto, temos aqui mais uma cor tipo sombra, que
projeta uma sombra aqui em baixo e que projeta a sombra do nariz, sobe, sobe, sobe. Tudo isto vai estar na sombra. Já é um tom demasiado escuro para agora, mas não faz mal, porque eu prefiro trabalhar com tons simplificados do que com toda a complexidade que está a nascer visualmente. Ainda bem, Fernanda, gostaste da resposta. Portanto, é tal e qual como a música. A diferença é que o ensino artístico nas artes visuais foi tão massacrado, foi tão destruído pelo modernismo, foi tão pseudo-intelectualizado, que até desapareceu o conceito de pintura bem feita ou pintura mal feita. Portanto, imaginem se a música tivesse caído nesse disparate. Seria um horror. Tudo desafinado, tudo não sei o quê. Mas é bom, porque eu gosto. Portanto, foi exatamente isso que aconteceu nas artes plásticas, não é? Caiu-se num ridículo que eu nem vou conseguir, de momento, explicar enquanto pinto. Porque vai mexer com as minhas emoções. E o resultado vai ser que depois nem a explicação vai ser boa, nem a pintura. Portanto, o que é que eu estou a fazer? Todos os planos que estão a rodar para fora todos os planos que já não estão virados para a luz dominante, eu estou a escurecê-los. E estou a sujá-los. Portanto, estou a fazer a cor mais suja e menos vibrante, porque eles estão a afastar-se da luz. E nós decidimos, por voto popular, que iríamos ter luzes mais sujas e íamos ter sombras mais sujas e luzes mais vibrantes. Portanto, é gradualmente aquilo que eu estou a fazer. Está bem? Ora bem, vou só sujar aqui também ligeiramente esta cor, para ter a certeza que nada no pescoço vai ser tão liso, tão vibrante, tão para a frente do que as cores que temos no rosto. Porquê? Porque o pescoço está mais para trás. Então, se está mais para trás, tridimensionalmente falando, tem que ser puxado para trás em termos de pintura. E um dos truques que fazemos é sujar a cor. Está bem? Ao sujar a cor, estamos a puxar para trás. Mas, mais uma vez, há sempre exceções a este tipo de regras. É só para vocês entenderem que nós temos alguns mecanismos à nossa disposição que funcionam muito bem em termos de cor. Agora vamos fazer uma coisa, que é, se eu rodar a máscara para começar a ficar mais parecida àquilo que... Porque de onde eu vejo, e eu estou mais abaixo, a máscara está também mais assim. Estão a perceber? Há toda uma diferença de formas que eu não vou poder explicar muito mais. Agora vamos novamente à cor da luz. Vamos novamente à cor da luz e vamos começar a puxar algumas destas formas, pensando sempre em zig, zag. O mesmo aqui. Portanto, eu estou a puxar para a luz. Porquê? Porque a sobrancelha está virada para as luzes. Se está virada para as luzes, pertence às luzes. Está bem? É tão simples quanto isto. Se algo está virado para a luz, então pertence à luz. Estão a perceber a ideia, não estão? Sujar aqui ligeiramente a cor. Sujar muito aqui em baixo, porque eu quero que a parte de baixo do queixo gire para fora da zona de luz. Vou só sujar um pouco alguns destes laranjas, mas é por outra razão. A razão pela qual eu estou a sujar estes laranjas é porque eu não quero que eles distraiam da luz e sombra que estamos a marcar neste retrato. Se nós tivermos de momento cor a mais em certas zonas, é distrativo, distrai muito. Portanto, eu estou a matar a intensidade da cor. Mais tarde, até sou capaz de pôr cor outra vez, está bem? É só para agora não estarmos distraídos com laranja vivo em certas zonas da pintura. Então,
Infelizmente, estamos a chegar ao fim da aula. Isto é uma pena, porque eu, por mim, fazia aulas de 3, 4 horas. É por isso que em breve eu vou ter que largar... Não sei se a palavra é largar. Vou ter de difundir online os tais cursos a sério, em que vocês vão estar a pintar comigo e eu vou estar a ajudar-vos ao vivo, enquanto vocês pintam. Mas eu quero só deixar aqui mais alguns empastados. Como fizemos no exercício da semana passada, eu recomendo muito a artistas que tenham interesse em técnica clássica que habituem-se a empastar as vossas luzes, porque vão ter uma surpresa muito agradável. Vai haver uma... Geralmente a pintura fica muito mais vibrante, fica muito mais interessante quando se começa a trabalhar com alguns empastos na luz. Com zonas mais brilhantes, não é? Mais empastadas, mais vibrantes. Vou aqui puxar toda esta luz, porque é uma luz muito forte, que eu agora não estava a conseguir corrigir a forma do olho também. Portanto, tudo isto está na luz. Não estou a tapar a câmara, pois não? Espero eu. E agora sim, começou a representação dos tons opticamente. Antes não. Portanto, eu antes tinha que poupar os meus olhos e criar apenas um simulacro da realidade, um esqueleto, não é? Que me permita agora sim começar mesmo a representar os tons que eu vejo. Mas não antes. Então o que é que está aqui a acontecer? Que é, à medida que eu represento estes tons, eu continuo com alguma da informação que usei antes. Por exemplo, eu sei que a testa tem que girar no espaço para longe. Então eu nunca mais vou cair na tentação de representar esta luz até ao extremo da testa. Não, porque eu conceptualmente já percebo que certas formas têm que vir na nossa direção e outras não. Apenas o sombreado óptico visual, não é? Uma coisa mais impressionista, nunca vos daria esse grau de informação sobre a realidade. Estão a perceber a ideia? Escrevam sim. Portanto, agora sim é que começou o sombreado mais óptico e menos conceptual. E entretanto eu poupei os olhos, não me cansei, vocês também não. E toda a pintura vai começando a ficar cada vez mais realista à medida que nós puxamos essas manchas, não é? Portanto, à medida que nós trabalhamos os vários tons e começamos depois mais tarde a fundir as cores e por aí fora, isto vai ficando sempre cada vez mais realista. Estão a entender a ideia? Portanto, não comecem uma pintura fazendo logo os tons exatos que estão a ver, porque vocês vão se cansar e depois nem sequer vão ser capazes mais tarde de saber quais são os tons exatos ou não. Porque os olhos ficam cansados. Trabalhem conceptualmente. Primeiro, poupem-se. Entendam a forma de um ponto de vista racional. Entendam primeiro a forma, que depois mais tarde vão conseguir sombrear visualmente e sem caírem em clichês, sem caírem em erros que são muito frequentes e comuns em pessoas que não analisaram a forma de um ponto de vista conceptual. Porque eu volto a repetir, se vocês pintarem apenas aquilo que veem, vocês vão pintar muito mal. Pintem também aquilo que sabem, está bem? Que é, há certos planos que estão virados para a luz, há certos planos que se afastam da luz. Vocês têm que pintar o que sabem e não apenas o que veem. Pintar o que se vê é para amadores. É mesmo para amadores, é para principiantes, é para crianças. É para crianças que estão a aprender a pintar. Que têm que aprender primeiro a ver. Portanto, isso é para amadores. E vocês já não são amadores. Vocês agora são intermédios. Mesmo os que começaram hoje. Portanto, mesmo os que começaram hoje a assistir às aulas, já são intermédios, correto? Ora bem, eu vou agora
deixar esta aula, porque é a altura de começarmos então a interromper. Perguntas. Se tiverem perguntas, é a altura de a fazerem agora. Tá bom? Quais são as perguntas que vocês têm? E lembrem-se que eu depois vou ler os vossos comentários. Eu não estou a ignorar ninguém. Eu tenho alguma falta de tempo, porque está a haver muita gravação, muita preparação para as gravações do curso BARG que eu vos falei. E está a haver... por exemplo, gastei hoje e ontem, o fim de semana todo, a escrever o guião para o curso BARG que vou lançar, porque tem de estar tudo escrito, que é para depois, mais tarde, quando eu estiver a filmar a sério, eu não me esquecer de nada. Portanto, tudo o que eu sei sobre técnica BARG está primeiro a ser escrita, como se fosse um livro, não é? Talvez um dia eu lance isso como livro também, não se perde nada, na Amazon ou assim, como livro digital. E depois de estar tudo escrito, é que eu vou começar com as filmagens a sério. E então eu quero agradecer-vos a todos por assistirem a mais uma aula. Como sempre, partilhem. Lembrem-se que o que nós começámos a fazer hoje foi trabalhar... então eu já ia embora sem fazer o melhor. Que é, não custa nada, mas nada mesmo, dar rapidamente uma cor de fundo só para o rosto se destacar mais e melhor, não é? Porque senão isto não tem graça. Senão isto não tem piada. Portanto, reparem que quando começamos a pintar, começa imediatamente a ficar mais dramático. E trabalho de casa para todos mesmo. Isto é algo que vocês conseguem ver no YouTube. Para quem não falar inglês, não há problema, porque conseguem ver com legendas em português. Eu quero que todos mesmo vejam 2 documentários feitos pelo Adam Curtis, que é simplesmente o melhor documentarista do Reino Unido. Ele ganhou todos os prémios de melhor documentarista do mundo, incluindo os prémios BAFTA, que são os prémios atribuídos no Reino Unido aos melhores... É como se fossem os Oscars do Reino Unido, não é? E ele fez 2 documentários que eu quero muito que vocês vejam. O primeiro chama-se Hypernormalization, que significa hipernormalização. Acham no YouTube e tem legendas em português. Está bem? Portanto, procurem Hypernormalization, hipernormalização. Escrevam o título em inglês. Basta irem ao Google Tradutor para ver como é que se escreve, não é? Escrevam em português, o Google traduz para inglês, e depois procurem no YouTube e procurem uma versão que tenha legendas em português, porque as legendas estão muito bem feitas. Vejam esse documentário, que é para perceberem melhor o que é que eu vos disse no início da aula. Está bem? E porque é que eu hoje estou a usar esta t-shirt? Eu quero mesmo que vocês vejam esse documentário, a hipernormalização. E o outro documentário que eu quero que vejam, mas esse só acham em inglês, não tem legendas, chama-se The Century of the Self. Portanto, o século do eu. E tem a ver com... Eu não vos vou dizer o que é para não... que é para não estragar o suspense. Mas, por favor, vejam esses 2 documentários, porque eles são os melhores documentários que eu alguma vez vi sobre os temas que temos vindo a tratar no início da aula. Está bem? A parte teórica da aula. Vejam, por favor, esses 2 documentários. E eu só quero concluir a aula com mais um pensamento. Adam Curtis, Manuela. Portanto, Adam como se fosse Adão. A-D-A-M, espaço, Adam. Depois Curtis, C-U-R-T-I-S. Adam Curtis. Muito bem. E quem puder escrever agora nos comentários, quem souber inglês, escreva Hypernormalization, que é para os outros poderem ver. E depois escrevam também The Century of the Self,
que é para as outras pessoas poderem ver. Mas o Century of the Self vocês só acham em inglês. Não está traduzido para português, infelizmente. E então eu queria deixar-vos com um último comentário que eu disse na aula em inglês. Claro que se isto fosse uma pintura a sério, eu gastava mais 3, 4, 5 horas a corrigir as formas, a corrigir os tons, a corrigir tudo. Mas não é uma pintura a sério, é um exercício. Está bem? Hypernormalization é uma palavra só e tem Y. Exato. Hypernormalisation. É uma palavra grande. Vejam esses documentários. Cada documentário é para aí 3 horas. Eu vi tudo sem parar. Eu não era capaz de parar. Porque são tão bons, tão bons, tão bons. Mas eu queria só deixar-vos com uma última conclusão, que é... Eu estou a assistir, nesta fase da história, a sociedades inteiras que estão a ser dilaceradas. Portanto, nós estamos a falar... Está a haver uma revolução a nível mundial em que, infelizmente, muita gente vai perder a vida, mas mesmo os que não morrerem transformaram-se em zombies. Portanto, perderam a vida de qualquer forma. E eu só quero concluir com este pensamento, que é... isto é trauma. Nós estamos a ser cortados, nós estamos a ser dilacerados, as nossas vísceras, o nosso coração, os nossos pulmões estão a ser expostos. Nós estamos a andar ao longo da vida com todo este sangue, estas feridas abertas. E eu só queria deixar esta conclusão, que é... Se vocês andarem assim nesta vida, os carnívoros vão conseguir almoçar e jantar sempre que quiserem. Porque vocês estão com as feridas abertas. E, portanto, eu quero deixar-vos com este último pensamento, que é a vossa cura, quer espiritual, quer emocional, quer artística, quer intelectual, tem que ser a vossa prioridade. É a altura de sararmos estas feridas todas, porque quem tem as feridas saradas não vai ser mordido. E nem vai aceitar ser mordido da mesma forma. Agora, quem tem feridas abertas vai sentir pus, vai sentir insetos, vai sentir animais carnívoros a morder e a comer. Tá bom? Perceberam a metáfora, não perceberam? E vou-vos deixar então com esses 2 documentários que são o vosso trabalho para casa. Por favor, vejam. E por favor, pintem. E escolham 2 cores opostas do círculo de cores complementares. Até breve. Abraço a todos. E quando eu tiver tempo, prometo, eu vou ler então os vossos comentários. Então, tchau. Até para a semana, à mesma hora, 8h30, hora de Portugal continental, todos os domingos. Adeus.